Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia a todos, a todas. Estamos no ar. Hoje, quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, 10 horas oficialmente, pontualmente aqui em Caxias do Sul, a hora oficial do Brasil. Tudo bem? É um prazer enorme, inenarrável estar em sua companhia, como sempre, em mais uma edição do Teoria de Tudo. Vamos em frente com as manchetes do programa daqui a pouquinho. Hoje vamos falar também sobre a questão de um envelhecimento saudável, cuidados, tratamentos, recuperação, regeneração, com uma especialista, amiga querida Gina Cadorim, que é pedagoga com pós em pedagogia empresarial, pós em neuroaprendizagem e também está fazendo uma pós em gerontologia e gestão na assistência ao idoso. Ela esteve aqui recentemente falando sobre o lançamento do seu livro e também nós vamos retomar esse assunto, aprofundar e repetir, porque a nossa audiência se multiplica e é um tema recorrente sempre nos nossos dias. Daqui a pouquinho temos os destaques também no Teoria de Tudo, sempre com o apoio de Unicesumar. A Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, a EAD que está com nota 5, nota máxima no MEC, polo super desenvolvido aqui em Caxias do Sul, da Tainei Schmidt. Vai ter um café da manhã, inclusive, não é? Para convidados. No dia 24 de abril nós falaremos sobre isso logo aqui na nossa programação, para que você também se aproxime de convívio, né, com as gestões em graduação, pós-graduação, encontre caminhos aí para o seu desenvolvimento e para profissional e pessoal, evidentemente. O apoio de CPR Rodas e Pneus, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Academia Motivida, Horus Noivas e Festas, Mecânica Tecnicar, Bangu Pub e Restaurante, amigos queridos que estão conosco aqui no Teoria de Tudo, recortando o programa ao longo do tempo, já que ficamos eternizados pelo streaming. Vamos aos destaques. Desembargadores nomeados por Lula foram os únicos que votaram pela cassação do senador Sérgio Moro. 23 criminosos são presos em operação contra o tráfico de drogas e armas no Rio Grande do Sul e em outros 3 estados e em Portugal. Porto Alegre é a única capital que registrou queda na inflação para o consumidor na primeira semana deste mês. Justiça nega pedido de exumação do corpo de Gal Costa e pede que a polícia investigue possível crime envolvendo a morte da cantora. Padrasto e mãe serão julgados nesta quinta-feira pela morte de menino de 2 anos no litoral gaúcho. O Brasil já tem vagas garantidas em mais de 30 modalidades esportivas para disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Câmara dos Deputados aprova projeto que retoma a cobrança do seguro DPVAT. Número de trabalhadores encaminhados para vagas de empregos nas agências FGTAS-Cine cresce quase 90% em uma década no Rio Grande do Sul. E ainda nossa região, na Serra Gaúcha, os destaques: eleitores têm até 8 de maio para regularizar ou emitir o primeiro título eleitoral. Prédio do antigo Lanifício em Galópolis terá reparo, mas precisa de investimentos maiores para a reabertura em Caxias do Sul. Atletas e influenciadores digitais são atrações do Gramado Summit, que começa nesta quinta-feira. Projeto quer recuperar 66 ruas de Caxias do Sul e foca em trechos com asfalto deteriorado. Muito bem, alguns destaques apenas para citarmos aqui ao longo dessa nossa programação, desse início do programa do Teoria de Tudo, para que você, quando se referenciar ao programa, saiba que hoje, como eu disse, é 10 de abril de 2024, mas os nossos assuntos, os nossos entretenimentos são imperecíveis. Eu vou achar aqui o livro, né, o título da Gina, que já está conosco, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre estes assuntos. Como eu disse, né, apresentando ela no programa aqui, ela lançou recentemente um projeto sobre idosos, não é, corpo e mente, enfim, e outros tantos. Aqui ela vai me citar, né, deixa que ela fale, melhor que ela fale. Vou trazer aqui ela para a tela, para que a gente faça este bate-papo. Deixa eu desmutar o microfone dela primeiro, aqui e assim, agora sim. Alô, alô, Gina, tudo bem? Bom dia, é um prazer sempre ter você. Bom dia. Tudo, sempre aprendo muito e fico feliz sempre que você atende o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Miguel. Que bom, é um prazer para mim estar aqui novamente conversando com vocês. Que legal. Eu citei aqui, né, tuas expertises, o teu grau de compreensão do assunto, e vamos voltar a citar, partindo do ponto do livro que tu lançaste, né, os temas relacionados a essa questão. Relembra o nome do livro, por gentileza. Saúde mental e envelhecimento. Exercícios para manutenção da memória e clareza do pensamento. Vamos fazer uma sinopse disso, sendo que a nossa pauta está relacionada ao aumento da longevidade das pessoas e buscamos aí a qualidade de vida nisso tudo, não é, Gina? Sim. Sabe que eu fiz esse livro, ele é voltado para a estimulação cognitiva. Uhum. Ele envolve exercícios que trabalhem o cérebro como um todo, todas as regiões, o raciocínio lógico, a parte da comunicação, flexibilidade cognitiva, raciocínio, memória de curto prazo, memória de longo prazo, atenção dividida, atenção sustentada, atenção alternada. Então, é um apanhado de exercícios que eu fui fazendo ao longo do tempo que eu atendo idosos em consultório, porque os exercícios que nós temos disponíveis para aquisição, eles se reduzem eles se reduzem a uma coisa muito simplificada. Palavras cruzadas, ligar os pontos, ligue a sombra ao animal correspondente. E eu achava sempre que eu tinha que incrementar mais para poder trabalhar funções executivas que eu considero que sejam as mais importantes, né, dentro do cérebro. Então, eu fui fazendo esses exercícios e adaptando outros para que essas funções pudessem ser melhor trabalhadas. Porque nós temos as funções executivas, elas são divididas em duas. As principais e as complexas. As principais são controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho, que é aquela memória que a gente precisa rapidamente para fazer alguma coisa e depois ela vai embora. E as complexas são planejamento, resolução de problemas e raciocínio. Eu considero que essas funções, elas precisam ser melhor trabalhadas para que as pessoas, e não apenas os idosos, possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, foi nisso que eu concentrei mais os exercícios que eu elaborei para esse livro. E dentro dessa ideia, esses exercícios todos, né, claro que eles têm especificidades. Uma das questões também que se coloca já em palestras, que acabei na segunda-feira ouvindo uma palestra aqui na SIC, de empresarial mesmo, no sentido de que nós temos que, além de preservar aquilo que já cognitivamente aprendemos ao longo da vida, conservamos de uma maneira, né, saudável, apesar da renovação do envelhecimento das células, aprender novos conceitos devido à mudança tecnológica, devido para não ficarmos isolados ou dependentes de outras pessoas, não é, Gina? Como é que você aplica a questão dentro da tua área? Dentro da questão de estimulação cognitiva, aprender coisas novas é fundamental, porque aprender coisas novas abre caminhos neurais novos, principalmente porque no decorrer do tempo, os caminhos neurais eles vão se fechando. Tu imagina uma pessoa que sempre foi ativa, sempre trabalhou, e de repente, aos 60 anos, se aposenta. Ela vai deixar de usar algumas habilidades, aqueles caminhos neurais vão se fechando,
e há necessidade de abrir caminhos neurais novos. Então, o que se recomenda? Além de ter o sono reparador, a alimentação estruturada, exercício físico, a cognição sempre ativa, né? Atividade cognitiva, que ela faça coisas novas. Desde pegar novos caminhos para ir no supermercado, para ir no médico, para dar uma volta, até aprender coisas novas que são mais complexas, como uma nova língua, um instrumento musical, ler um livro e contar a história do livro para alguém. São tudo coisas que contribuem para abrir novos caminhos neurais. Abrir novos caminhos neurais é a principal vantagem em se fazer coisas novas. E assim a gente preserva a memória. As pessoas muitas vezes dizem que o trabalho desgasta. Muita gente ainda tem esse conceito, não é? O que é errado, né? Tu sabe que o trabalho desgasta na medida que ele gera estresse. E ele vai gerar estresse quando as coisas não estão como deveriam estar. Excesso de trabalho, excesso de incomodação de toda a ordem dentro do trabalho, a responsabilidade por bater meta. Eu sou radicalmente contra bater meta. Eu acho que a pessoa tem que vestir a camiseta, ter o olhar do dono da empresa, para não ter que se preocupar em bater meta. Então, bater meta, ele é um gerador de estresse, porque a pessoa sabe que se ela não chegar no final do mês com a meta batida, ela vai ser punida de alguma forma. Então, quando atendo organizações empresariais, eu sempre digo que o ideal é que o funcionário, o colaborador, desenvolva o olhar de dono, porque isso é um fator que vai contribuir para que aquele estresse do eu preciso fazer, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, a minha cabeça vai rolar, esse é um fator que ameniza, né? Assim como também a questão do bullying afeta jovens. Muita gente coloca o idoso na questão de o pai está velho, a mãe está ficando caduca. Aqui na nossa região italiana a gente fala isso, né? Está caduco, né? E às vezes não é, às vezes a pessoa... E isso é altamente repressor, eu diria. É repressor e também tem uma carga aí com os preconceito, né? Com o idoso, porque nós vemos, e até nós já falamos sobre isso, aquele filme, na nossa primeira conversa, que nós falamos sobre aquele filme Estagiário, que eu recomendo que as pessoas vejam, com um ator maravilhoso, eu não estou lembrando o nome dele agora. Eu vou consultar o Amansa Burro aqui, como diz o meu pai, que é o Google, né? Esse filme trabalha exatamente isso, a contribuição que o idoso pode dar para uma empresa naquelas questões que ele desenvolveu muito bem e o jovem não desenvolveu ainda. Então, perdeu o tempo. Robert De Niro. Isso. Robert De Niro. É um filme maravilhoso. E a gente vê ali o quanto o idoso é permeado de preconceito em todas as áreas, social, econômica, financeira, intelectual. E acho que isso precisa ser bastante trabalhado na cabeça da cultura das pessoas, porque a gente aprende cedo na biologia, na escola, que os neurônios, a gente já nasce com eles, né, completos, o número de neurônios, e eles não se renovam, né, são as únicas células permanentes do organismo, ou seja, nós temos não sei quantos quintilhões de neurônios e usamos, como diz a letra do Raul Seixas, nem 10% de nossa cabeça animal.
Ou seja, a plasticidade, a criação de novas sinapses, né, as ligações entre os neurônios, como tu disseste, os caminhos, não é? A eletricidade do cérebro, a alimentação, o exercício, tudo isso para que se tenha uma capacidade cognitiva maior e mais longeva. O que, para uma sociedade em evolução, como a nossa, principalmente, é muito importante, né, para a questão de experiência de vida, para a resolução de problemas, Gina. Tu sabe que a neurociência, ela derrubou esse mito que nós usamos apenas 10% da nossa cabeça animal, como disse o Raul Seixas. Nós usamos o cérebro como um todo. E se descobriu isso definitivamente depois que inventaram a ressonância magnética com emissão de pósitrons, onde uma substância é colocada no nosso organismo, uma substância radioativa, num nível de radioatividade que podemos suportar, e aquela substância, ao chegar no cérebro, ilumina, e a gente pode ver no monitor da aparelhagem de ressonância magnética o quanto nosso cérebro ele é utilizado. Então, nós nascemos com uma quantidade de neurônios, e eu gosto muito de ler uma autora chamada Susana Herculano Ruzel, que ela afirma que não se sabe ainda quantos neurônios nós temos, com quantos nós nascemos, que a quantidade de 1 bilhão de neurônios, ou 2 bilhões de neurônios, ela é fantasiosa. E ela está desenvolvendo agora uma forma de contar os neurônios, o que ela já fez com animais. Então, existia um mito de que os neurônios não se refazem, e hoje a gente sabe que não é assim. Eles se refazem, sim, e uma prova de que nem tudo está perdido, né, Miguel? Na medida que a gente vai utilizando e desenvolvendo, se comunicando, cuidando da saúde, fazendo coisas novas, a gente vai, sim, incrementando o nosso cérebro naquilo que diz respeito ao número de neurônios. Olha que interessante, né? Muito interessante. E tu sabe que o conhecimento humano e seus desafios são os principais motivos pelos quais os nossos neurônios ficam em atividade. Tu vê que tem um pesquisador chamado Alvin Toffler, que ele fez uma pesquisa e ele diz o seguinte: em 1900, nós demorávamos 100 anos para dobrar o conhecimento disponível no nosso cérebro. Em 1945, 25 anos era o prazo que nós levávamos para dobrar o conhecimento no nosso cérebro. Em 1982, 13 meses era o tempo que se tinha para dobrar. Em 2020, nós dobramos o conhecimento em 12 horas. Olha a cada 12 horas, o conhecimento dobra. Em 2050, presume-se, se tudo continuar do jeito que está, que nós levaremos 20 minutos para dobrar o conhecimento. Então, eu questiono o seguinte, numa palestra que eu dei esses dias: é necessário nós esperarmos 7 milhões de anos para que nosso cérebro aumente de tamanho? Porque nosso cérebro, há 7 milhões de anos atrás, ele tinha 320 centímetros cúbicos, hoje ele tem 1.480, em média. Então, o que é necessário a gente considerar? Velocidade de processamento do cérebro, seleção da informação, assimilação dessa informação, porque nem tudo a gente assimila, e o emprego que a gente vai dar a ela. O verdadeiro desafio, então, hoje, com essa quantidade de informações a que a gente está exposta, é por quanto tempo essa informação vai permanecer precisa e útil, segundo Alvin. Eu me arrisco a dizer, porque eu sou metida,
Que o verdadeiro desafio é aprender, desaprender, reaprender, num loop. Aprender, desaprender, reaprender, desaprender, reaprender, e assim constantemente. Para que isso possa acontecer, na minha opinião, nós precisamos considerar que as certezas são provisórias, porque o que é certo para mim pode não ser para ti, o que é certo hoje, amanhã pode não ser, o que é certo numa cultura, na outra não é. As dúvidas são permanentes, porque nós precisamos estar nos questionando sempre, 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 e precisamos relativizar o certo e o errado. Justamente porque o que é certo ou errado para mim pode não ser para ti, pode não ser noutra cultura, pode ser num contexto, no outro contexto pode não ser. Uhum. Dentro dessa ideia, percebe-se, né, bem positivamente que a filosofia, a boa e velha, né, máxima de Sócrates, né, que só sei que nada sei, ela é o melhor software ainda, né, ou seja, o melhor programa de saúde mental que se pode ter ainda hoje, ou seja, o conhecimento ele já vem com prazo de validade, né, com prescrição programada, né? Uhum. Com certeza. Conhecimentos que a gente considerava relevante há 10 anos atrás, hoje não são mais. E aí, dentro dessa ideia, há o comportamento que é difícil, às vezes, justamente pela idade. Eu tenho convívio aqui com a galerinha aí e tal, mas mesmo assim, eles sabem muito, sabem bastante, justamente até pelos hormônios mais adolescentes, jovens, etc. Uhum. E as pessoas com um pouco mais de idade, né, acabam se sentindo inseguras no sentido desse processo de aprendizagem um pouco mais lento, da utilização da sabedoria sem saber qual é o verdadeiro caminho, o que é realmente, qual é o conselho, enfim, né, qual é o argumento que se dá. Tudo isso reflete como uma educação social bem intensa, eu diria. Sim, com certeza. E tu sabe que eu apresentei um trabalho num congresso de educação à distância em Brasília, em 2006 ainda. E naquela época eu dava aula, eu coordenava uma oficina de informática numa instituição universitária, e nós dávamos aula de informática para pós-graduação e graduação, onde as idades eram heterogêneas. Nós tínhamos alunos dentro do curso de pedagogia, por exemplo, e de gestão de pessoas, de 22, 23 anos, e nós tínhamos alunos de 60. Então, eu fui estudar para ver como é que eu poderia ensinar, né? Ensinar é uma palavra meio... mas mediar o conhecimento para essas pessoas sem que uma não ficasse em detrimento da outra. Porque o que acontece? Na mente do jovem, imagina assim um gráfico. Nós temos a inteligência fluida. Na inteligência fluida, um professor promove o caos e o jovem adulto, ele reorganiza. Ele tem essa capacidade. Tu promove o caos e ele reorganiza. Isso vai, imagina um gráfico, até os 45 anos de idade, 50, dependendo da quantidade de estímulos que essa pessoa recebeu no decorrer da vida. Dos 50 anos em diante, a inteligência não é mais fluida, ela é cristalizada. Então, se tu promover o caos, ele vai dizer, eu não tenho condições de aprender, o meu cérebro não está mais preparado para isso. E isso é uma mentira. O professor, então, com o declínio da inteligência fluida e o aumento da inteligência cristalizada, ele precisa pegar o novo e aplicar em cima do velho. Uhum. Então, no meu caso, naquela época, como era informática, eu precisava, aluno por aluno, porque eu tenho uma turma, mas eu preciso dar atendimento individual. Uhum. O desafio de ser professor é esse.
eu pegava os alunos e eu dizia que o computador era uma máquina de escrever mais moderna. Então, eles ficavam mais tranquilos, porque eles olhavam para aquele computador e eles enxergavam a máquina de escrever que eles já conheciam há muito tempo. Então, eu conseguia fazer com que todo mundo ali, nas suas heterogeneidades de idade, aprendessem da mesma forma. Então, são modos diferentes de ensinar. Não, mas é legal porque fica bem claro realmente, né? A cristalização do conhecimento normalmente acaba levando a essas sensações de inutilidade, não é? De desconforto da pessoa que passa de uma certa idade, eu acredito, né? Projetando aqui um futuro de quem está se sentindo, né? Às vezes depressões, às vezes o descuidado consigo mesmo, o descuido, não é? Sendo que descristalizar, vamos dizer assim, não é? Ou seja, tornar fluida essa informação que pode ser base para uma nova, né, atualização. Hoje em dia se fala muito em atualização dos sistemas, né? Atualiza o computador, atualiza o sistema operacional. A atualização do sistema operacional, né, para quem não importa o tempo, né? Muitas vezes, eu estou só filosofando, se julga o livro pela capa, ou seja, a pessoa se olha no espelho, vê as suas partes externas envelhecerem, né, no ritmo que seja, mas interiormente eu acho que não é o mesmo ritmo. Eu não sinto isso em mim, por exemplo, Gina. Sim, e não é mesmo, não é mesmo. Vai depender muito da quantidade de estímulos que a gente tem, o processo de criatividade, de interesse pelas coisas, de ir atrás, de se mexer, de conhecer coisas novas, viajar, aprender coisas novas, interagir com aqueles que são mais jovens. Que legal. Vamos citar, então, a possibilidade de ter acesso ao teu livro, ao teu conhecimento, não é? Quem quiser uma consultoria, enfim, quem quiser uma palestra, que a gente divide em capítulos, não é? Porque o assunto é sempre recorrente, e tenho certeza que essa parte que tu citaste de irrigação, que poderíamos filosofar muito, né? A velocidade do conhecimento aumenta, a transformação tecnológica aumenta, mas os conflitos de gerações, basicamente, não é, existem justamente por essas questões que vai se compreendendo melhor para quem estuda, é claro, né? Sabe que o conflito de geração é a maneira como as pessoas são criadas, a forma como a escola está estruturada. E eu queria trazer uma curiosidade aqui, se nós tivermos tempo ainda, Miguel. Temos tempo, sim. A Universidade da NASA e o Google fizeram uma pesquisa com 1.600 crianças de 4 a 5 anos para definir quem eram os gênios da criação, da imaginação criativa. E eles constataram que entre crianças, aquelas 1.600 crianças de 4 a 5 anos, 98% eram gênios da imaginação criativa. 5 anos depois, as crianças tinham 10 anos, fizeram a mesma pesquisa com as mesmas crianças e constataram que apenas 30% eram gênios da imaginação criativa. 5 anos depois, quando elas já eram adolescentes, estavam com 15 anos, fizeram novamente a mesma pesquisa com as 1.600 crianças e constataram que apenas 12% eram gênios da imaginação criativa. E, decorridos 5 anos, quando eles já eram adultos, 2% eram gênios da imaginação criativa. E aí eu te pergunto, Miguel, por que nós perdemos a nossa criatividade? Sim. Perfeito. E aí eu fica à vontade, fico pensando o quanto é limitante e segmentado a educação, tanto familiar quanto escolar. E a sociedade, né? A pessoa vai se constrangendo, os sonhos não vão se realizando, se confunde arte com fama, com sucesso e com dinheiro,
não é? A Sim. pessoa vai realizar o teu sonho quando for um artista famoso. Não, o artista é uma coisa, a fama é outra, o sucesso, o dinheiro é outra coisa, o reconhecimento, não é? Sabe que esse exemplo eu citei semana passada, entrevistando aqui uma menina música muito legal, né? Tratando do coral, do Cantarimbando, o nome do projeto. Eu percebi isso exatamente o que tu falaste, assim, naturalmente, num evento de fim de ano da escola da minha filha, aonde o coral foi se apresentar, e as crianças do coral, até 8 anos de idade, numa entrega, numa música, numa afinação, quando chegamos os adolescentes, né, que teoricamente deveriam saber melhor, eles estavam cada um num tom, estavam bem menos preparados, talvez pela vergonha, e isso na projeção que tu falaste, realmente a pessoa vai se limitando, vai achando que aquilo que cria, né, vai ficando fora do contexto. Nós vamos nos colocando dentro de um brete social que é altamente frustrante, eu diria, né? Dentro das caixinhas, né? Porque a gente vai sendo tolhido na nossa criatividade. Na nossa criatividade e em outras coisas mais. Na nossa emoção, no nosso amor, na vontade de fazer as coisas, vamos sendo tolhidos. Infelizmente, é verdade. Dentro dessa ideia, eu vou aproveitar aqui também um pouquinho do teu tempo, já que tu se dispõe a nos trazer esse conhecimento que fica na nossa, né? Eu não sei quanto tempo ele vai valer, né? Daqui a pouco a gente já perdeu, já está prescrito a nossa. Aí a gente faz outro programa, né? Para atualizar. Damos um F5. Eu chamo de F5, aquela teclinha do computador que atualiza. E concordo, realmente, o computador é uma máquina de escrever melhorada, porque estávamos comentando outro dia também, mas eu aprendi, fiz curso de datilografia. A datilografia, para mim, no computador, o teclado é o mesmo, só tem mais teclas, mas, na verdade, a velocidade que eu aprendi lá no Senac há 40 anos atrás é a mesma ainda, não é? Então, na máquina Hamilton, etc. A ideia de continuar aprendendo e continuar modificando o nosso cérebro para melhor, ela precisa, como tu trabalhas com neuroaprendizagem, né? Os desafios que tu encontras no caminho, né? Porque nós sabemos muito bem que dentro da cristalização mesmo que tu citaste do conhecimento, a pessoa vai dizer, não, mas eu já não aprendo mais, não se ensina, nós que até já usamos isso, não se ensina truque novo para cachorro velho, né? Aquela coisa toda do hábito comportamental, a questão de vontade, às vezes da própria acomodação, mas tudo bem, eu até sei que o caminho é esse, mas eu não quero ir, sabe? Enfim, como é que se lida com essas questões todas? Olha, continuar aprendendo é a garantia, é a melhor garantia, além dos cuidados com a saúde, né? O sono, a alimentação, a ausência de estresse, a ausência de telas em demasia, é a melhor garantia de que o nosso cérebro vai continuar funcionando a contento. Não vai nos deixar na mão. É claro que no meio do caminho aparecem as demências, né? E as demências, elas vêm e acometem as pessoas. A partir de 50 anos, a gente está vendo agora que as demências estão aparecendo e com o envelhecimento da população, porque nós tivemos no último censo um aumento de 47% do número de idosos. O número de idosos no mundo vai duplicar até 2030, no Brasil ele vai triplicar, e com isso aumenta a incidência de demências também. Mas continuar aprendendo é a garantia, é a melhor garantia de continuar usando o nosso cérebro no raciocínio, na memória, na concentração, na flexibilidade cognitiva. Eu troquei a pergunta, que eu iria fazer uma antes, como eu tinha esquecido, né? Eu troquei a pergunta, eu me lembrei dela agora. Isso é a experiência do repórter, que preciso pensar rápido a pergunta, eu não costumo fazer pauta. Isso, para mim, eu considero, aliás, uma vantagem, no sentido de que fui repórter de rua, né, quando estava nas rádios, então você não tinha tempo de escrever, você tinha que descrever a situação, depois você escrevia. Mas se vai chegar num acidente, você não pode ficar escrevendo, você vai ter que falar, vai ter que narrar o que está acontecendo, etc.
E aprendi num livro que meu pai tinha, e sempre tivemos livro lá nas seleções do Red Gest, Grandes Vidas, Grandes Obras, o Leonardo da Vinci. Muita gente pensa, não, mas essas pessoas têm um privilégio genético. Leonardo da Vinci, por exemplo, Mozart, os gênios da história, né? Isso é uma outra questão, né, para quem acredita em reencarnação ou não. Enfim, o quanto se pode mudar o aprendizado. Eu vejo muitos autistas ou pessoas que têm síndrome de Down com uma capacidade cognitiva bem grande. O quanto é genético no nosso aprendizado e o quanto é psicológico, para a gente deixar assim, pelo menos um gostinho de quero mais na nossa entrevista, Gina. Sabe que nós temos diversas inteligências. Nos fizeram acreditar a questão de 40 anos atrás, que as duas inteligências mais importantes eram a lógica matemática e a de comunicação. Então, as da área da matemática e da área das letras. E com o passar do tempo foi se descobrindo que nós temos outros tipos de inteligência, inteligência musical, sinestésica, interpessoal, intrapessoal. Quando eu consigo descobrir numa criança que tipo de inteligência ela tem, e normalmente das 12, 13 inteligências, a gente tem o predomínio de 2, quando eu consigo descobrir e eu desenvolvo aquilo, há um boom de incremento, né? É claro que se a gente for falar de Leonardo da Vinci e Beethoven, pessoas que foram, assim, super gênios, né? Com habilidades fora do normal, isso se nasce mesmo com isso, com essa capacidade cognitiva. Mas, para aqueles que não nasceram superdotados, né? Com superdotação, é possível que a gente se destaque estimulando, sempre estimulando. E não é estimulando apenas uma área, é estimulando a totalidade. E é isso que o meu livro incentiva. Os exercícios que eu exponho ali são para trabalhar todas as áreas. A disciplina, a força de vontade, a retomada, inclusive, como tu citaste na questão do idoso. No Brasil ainda se considera 60 anos o idoso, é isso? A partir de 60 anos? No Brasil, 60 anos. Nos países desenvolvidos, como os da Europa, 65. Mas eu acho que isso está para mudar logo, logo. Logo, logo a gente vai passar para 65 anos. A retomada de uma habilidade. Até porque os desafios econômicos que o número de aposentados vai ter daqui a pouquinho vão ser arrasadores. E doenças subsequentes, né, de tudo aquilo que nós citamos aqui, não é? Sim. Gina Cadorim, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no Teoria de Tudo. Nós sempre deixamos aí o convite para que as pessoas retornem ao programa, porque na prática é importante que se tenha aí uma orientação profissional no sentido de que você, assim como qualquer exercício, como a questão mental também, você encontre os caminhos corretos, né? Não é simplesmente, porque hoje ainda, eu digo, vê-se disfuncionalidade na questão da longevidade, às vezes os relacionamentos que terminam quando a pessoa já está mais longeva, por exemplo, ou pela viuvez ou pelo divórcio, a pessoa quer fingir fazer de conta que é um jovem, e passa a ter um problema também, né? Sim, porque as habilidades, tanto físicas quanto cognitivas dela, precisam ser trabalhadas, né? Mas, olha, Miguel, eu escalei um paredão de 60 metros esses tempos aí. Que legal. Eu tinha 59 anos. Legal. Então, olha, se sente que pode, aproveita. Miguel, preparo antes, né? Não, a gente não pode escalar o Everest sem fazer um treino, né? Não pode. O preparo tem que ser constante, por isso a importância do exercício físico. Isso. Miguel, posso deixar o meu WhatsApp para quem quiser uma palestra ou adquirir um livro? Isso mesmo. 54 99989 0202.
Eu vou tentar copiar ele aqui, que daí eu consigo botar ele na tela. Eu tenho ele aqui no computador, eu acredito. E daí tem o teu e-mail também, gira@terra.com.br, esse, né? Isso. E o meu Instagram é Gina Cadorim, tudo junto. Gina Cadorim no Instagram. Repete o WhatsApp, por favor, não vou conseguir colar aqui, Gina. 54 99989 0202. Legal, muito bom conversar contigo sempre. E vamos em frente, não é? Quando subir um outro paredão, aí me convida que eu vou lá te fotografar, né? Porque subir vai ser difícil para mim. Tô brincando. Quando... Eu tenho foto guardada que eu mostro como um troféu. Sim, não, desafio. Eu acho muito legal isso. Eu acho que é importante realmente querer viver, não é? Partir é uma coisa inevitável, independente da crença de cada um, não é a única coisa certa. Agora, deixar um legado, um exemplo, não é, de que a vida é boa, porque a gente, aliás, esse é um outro exemplo que as gerações têm que ter na consciência, né? Porque o índice de suicídios nos jovens e crianças até é muito grande, já que a vida não é boa, né? A vida é boa, tem problemas, tem dificuldades, tem rejeições, inclusive, tem o não, tem o negativo, né? Mas temos que saber viver, né, Gina? Esse dado aí está preocupante, mas o interessante é que as pessoas façam aquilo que elas gostam. Eu gosto de esporte, de aventura, então eu estou sempre indo para esse lado quando eu preciso descansar, fazer alguma coisa. Eu pratico bodyboarding, eu aprendi a surfar, eu escalei o monte, e assim eu estabilizo, né? Isso mesmo. Parabéns, muito obrigado. Então, até a próxima, querida. Obrigada, Miguel. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Estamos apresentando Teoria de Tudo. Um rápido intervalo, nós já voltamos. Fique aí. Seu corpo é mais que comer. É uma experiência. Por isso, no Bangu, você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você já é técnico em enfermagem, está na dúvida se vale a pena fazer uma graduação? Vem comigo que eu te conto 4 motivos para começar a faculdade de enfermagem à distância na Unicesumar já! Quem faz uma graduação amplia as possibilidades de atuação na área da saúde. Você se torna um profissional preparado para assumir tarefas e responsabilidades mais complexas, como prescrição de planos de cuidados ao paciente, e se forma para assumir funções de liderança. Com o curso superior da Unicesumar, as chances de crescimento na carreira são maiores. Isso traz valorização profissional, oportunidades e, claro, aumento salarial, já que o piso salarial de enfermeiro é maior do que o técnico em enfermagem. A área da saúde está sempre em evolução e a matriz curricular do nosso curso é pensada para atender às inovações e demandas do mercado. A graduação aqui na Unicesumar contribui muito para você se consolidar como um enfermeiro qualificado, com as competências necessárias e mais oportunidades na carreira. E ao fazer uma faculdade, você abre as portas para cursar, posteriormente, especializações em diversas áreas da enfermagem, como pediatria, geriatria, obstetrícia, estética, entre tantas outras possibilidades. Viu só? Motivos não faltam para cursar a graduação. Matricule-se agora e garanta sua vaga na universidade que é nota máxima no MEC. Pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no
Olá, 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 estamos de volta ao Teoria de Tudo, que segue nesta manhã de quarta-feira, mas em toda a plataforma, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, nas redes associadas da TV Caxias, canal 14 da NET, 10 horas 44 minutos. E agora eu quero falar de cinema com você, está já em cartaz aqui, também no GNC em Caxias do Sul, 2 é Demais em Orlando. Eu conversei com a queridinha do Silvio Santos, Aria Campos, eu vou colocar uma palhinha aqui do Resenha Pop, que está destacado, que eu fiz com ela, convidando você a assistir o programa na íntegra, mas olha que legal, segue aí. Resenha Pop. Resenha Pop. Sei que um dia chegaremos aonde se quer chegar. Sei que um dia chegar. Olá, 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 estamos de volta com o programa preferido da Serra Gaúcha em toda a plataforma, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, na TV Caxias, canal 14 da NET, o Resenha Pop, agora como um quadro englobado pelo Teoria de Tudo, porque, enfim, afinal de contas, não é tudo sai do mesmo bolso, quer dizer, tudo do mesmo conteúdo. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar com você sempre. O Resenha Pop, que já está na sua segunda edição de 2024, depois de muitas edições aí, não é? Com muita gente boa, uma galera esperta que passa por aqui de todos os cantos deste nosso planeta, para falar de arte, de cultura, de música, a realização de Sabe Caxias, o apoio da EAD Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, nosso polo aqui na Serra Gaúcha com a Tainei Schmidt, 35 anos de expertise no mercado da graduação desde Curitiba, e é isso aí, o Resenha Pop está no ar aqui por Sabe Caxias News, mas como dissemos, não é por toda a plata, toda vez eu lembro essa música, né, a memória musical do querido Dinho Ouro Preto, Capital Inicial. Hoje nós vamos falar sobre cinema, o cinema brasileiro, o cinema nacional, que cresce, que enfrenta dificuldades, como todos os brasileiros enfrentam, enfim, tudo que é brasileiro enfrenta dificuldades, preconceitos, mas tem muita coisa boa, tem coisa... Eu sou fanzaço do cinema brasileiro, adoro a comédia brasileira, tem muitos atores, atrizes que fazem sucesso internacionalmente, inclusive... E nós temos uma conexão direto com os Estados Unidos, ao vivo de Los Angeles, vai falar conosco a Aria Campos, ela sim que está já nas telonas, que já estreou dia 28 de março, hoje nós estamos falando ao vivo, é 5 de abril, 2 é Demais em Orlando, comédia com Eduardo Streiblitz e também a brasileira, que deu vida a Sabrina em seu primeiro longa-metragem nacional, que chegava aos cinemas, chegou aos cinemas no dia 28 de março. Ela tem uma história legal, né? Ela esteve no SBT, foi aquele dia do Silvio Santos, trocou de nome, né? Eu vou trocar de nome para os cobradores não me achar também, né? Não é meu caso, mas, aliás, não é o caso dela, né? O meu talvez. E eu lembro dela na SWAT também, quieta e perigosa. Tanana, eu vou chamar ela de Ashley para Aria, que está nos aguardando aqui. Deixa eu desmontar o microfone dela. Vou colocar ela na tela aqui. Alô, 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 Aria. Falei certo o teu nome? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou certinho. Bom dia para mim, boa tarde para vocês, né? É isso aí. Tu sabe que eu sou gringo aqui na Serra Gaúcha, né? Então falar, às vezes a língua fica grossa, né? Ainda mais que depois do almoço. Não bebi, só estou tomando café e água, né? Mas tudo bem. É. E aí, querida, bem-vinda. Que bom, que honra, super legal falar contigo, não é? Obrigado por aceitar o nosso convite. Você fala para a Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, e por toda a plataforma, como nós dissemos. Nós vamos contar a tua história, do lançamento, 2 é Demais em Orlando, mas também um pouco de ti, né? Enfim, como é que tu foi parar aí? Como é que é? Conta um pouco da tua história para a gente. Sim, então, eu nasci em São Paulo, cresci, sou paulista. Daí, quando eu tinha 4 anos de idade, foi quando eu comecei a atuar no Brasil, né? Fiz bastante campanha de publicidade, etc. Fui depois para o SBT fazer o Gugu e o Silvio Santos. Daí, quando eu tive 11 anos, quase 12, minha mãe e eu viemos para os Estados Unidos, né? Originalmente para passar um ano, né? Para aprender inglês e voltar. Só que um ano foi indo, e, né? Aí acabou que eu tô aqui faz muitos anos. Legal, que bom, né? E o que mudou aí? Bom, 4 anos, né? Tu já é uma idosa, né, na área, porque você já tem aí 5 anos de profissão, no mínimo, antes de chegar no ensino médio. Exato.
Pois é, eu comecei muito cedo, exato. Então, mas é aquele negócio, né? É sempre nessa carreira, ainda mais quando você começa muito jovem, é sempre um vai e volta, né? Então, quando eu vim para cá, eu tive que aprender inglês, então eu não pude começar a carreira logo de cara, né? Porque eu não sabia falar a língua primeiro, né? Daí, mesmo assim, depois eu tive que ir pelo teatro, então eu comecei muito com uns 13, 14 anos, quando eu comecei a aprender inglês, eu fui para o teatro e fiz muito teatro por muitos anos. E depois dos 20, né, foi quando eu voltei a perseguir as telinhas de novo, né? Começar a fazer filmes e televisão, etc. Quando eu vim para Los Angeles com 22 anos, se eu não me engano. Então foi tudo um processo, né? Foi tudo ao seu tempo, mas teoricamente nunca parei, né? Só que em média diferente. Quem tenha, né, a ver não para, né? Você acorda e dorme como é, e quando trabalha faz o que gosta, né, Ari? Exato. Tem que ser assim. Desde criança não sai do meu sangue, então, né? Que assim legal. Nós vamos falar do filme, tá? A gente chega lá daqui a pouquinho, mas eu quero que o pessoal te conheça bem aqui. Muita gente te conhece. A SBT, a Silvio Santos, enfim, não tem quem não conheça, né? Não tem quem não tenha um baú da felicidade guardado na gaveta, né? Que não tem uma Tupperware do baú da felicidade. Olha você pequenininha, né? Isso aí é essa época do CBT, quando eu era bem pequenininha. Essa jaqueta, aliás, eu usei várias vezes no show. Olha, que legal. E ela tá no museu ainda ou foi? Me beijar, não tô brincando. Leiloaste? Não, acho que ainda tá em casa, se eu não me engano. Não sei não, olha. Que são peças de coleção com memórias, né? Conta um pouco dessa época aí, como é que era para ti? Todas as luzes, naturalizar isso no sentido de que a adolescência já era difícil, você era uma criança, já é difícil para todo mundo, para mim foi horrível. Você era uma criança, né? Tem que ter tem muito caso de criança que não consegue seguir uma carreira artística, que quando cresce acaba se perdendo aí na fama, enfim, todas as tentações do caminho e até mesmo de autoafirmação, né? Como é que foi para ti, Ari? Sim, então, no começo eu fiz muita publicidade, essas coisas, então eu fazia o que eu gostava, eu cantava também muito, fazia shows e tal, e foi tranquilo. Chegou uma época, quando eu comecei a fazer o programa do Silvio Santos, que chamava Hot, foi quando eu comecei a ter um pouquinho mais de conhecimento, e foi aí que começou a mudar um pouco a minha vida, né? No fato que eu ia para os lugares, daí já tinha gente que me conhecia, pedia autógrafo, e para uma criança de 10 anos... É diferente, né? Assustador um pouquinho, né? Ter a galera, tipo, te invadindo assim, né? É uma situação meio diferente. Então, eu não pude fazer muita coisa como uma criança normal, porque, né? Chegou uma hora que eu fiquei, teoricamente, famosa, né? Mas o problema foi na minha escola, né? Eu tive tive um pouco de bullying quando eu tinha uns 10, 11 anos, quando eu comecei a pegar fama, né? E daí ficou complicado, e foi uma das razões que a gente também decidiu vir para cá, apesar que já sempre teve nos planos, né? Não foi a razão, mas ajudou a falar assim, não, acho que agora é a hora certa de ir para os Estados Unidos, dar um espacinho daqui e começar as coisas de novo, porque tava complicando, né? Tava ficando forte, e como as crianças, né, daquela idade são, né? Tipo, eles não fazem de maldade, né? Mas é difícil, né? É difícil, é uma idade muito difícil, então... Graças a Deus não tinha social media, né? Não existia na época, então, mas sendo zoada com 10, 11 anos, né? Mexe um pouco com a cabeça da pessoa, né? Então... Claro. O que eles diziam? Sua rica, bonita e famosa? Saia! Então, foram coisas diferentes. Tipo, eles cantavam muitas músicas, tipo, do Hot, né? Que tinha aquela musiquinha, olê, 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 né? Então, ficavam zoando com a musiquinha. Eu fiz um comercial de um não sei se você lembra do Talharim, né? E tinha uma musiquinha, galinha, galinha, caipira pra já. Então, tipo, fazer, tipo, graça da musiquinha, sabe? Então, ficavam cantando, galinha, tipo, uma coisa assim, coisa de criança, né? Sim. Mas foi coisas assim, e foi mais... Ficou difícil de ter amizades, né? Tipo, ninguém me levava a sério, então... foi uma vida meio sozinha, né? Então... Bom, ainda bem que tu não optaste pela violência, né? Já foi... Eu fui chamado de 4 olhos uma vez só por um amigo, depois ficou íntimo, né? Daí nos agarramos na fila da escola, nunca mais, né? A nossa amizade teve problemas depois. Era chamado de franguila quando eu era goleiro míope, né? Tu imagina, né? Como é que seria, né?
A gente não tem uma linha de tempo aqui, vou colocar aqui a tua página no ar aqui, né? Essa é uma entrevista do G-Show que eu achei aqui para a gente colocar, né? Tem você no Rio Connection, né? Conta um pouco dessa época aí, por gentileza, Ari. Do Rio Connection? Sim, então, o Rio Connection a gente gravou, aliás, durante a pandemia, né? Que foi bem interessante. Você confere essa entrevista na íntegra aqui mesmo no canal, no Instagram, no YouTube, não é? Uma super querida Ashley, a ex-Ashley, né? Agora é Ari, que está no filme, em cartaz aqui, e vale a pena você conferir, né? O filme brasileiro, que 2 é demais, em Orlando. Estamos apresentando o Teoria de Tudo. Vamos aqui ao nosso intervalo comercial e em seguida voltamos para encerrar o programa. Fica aí. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Você está assistindo Teoria de Tudo. Muito bem, estamos aqui de volta para o encerramento do programa hoje, nesta quarta-feira, mas em qualquer parte da sua plataforma. Seja feliz, seja resiliente, tenha coragem, afinal de contas, não temos saída a não ser nos atirarmos para frente. Viva um dia de cada vez, viva com presente, né? Conselho, se fosse bom, não era de graça, né? Então, você pode sim encontrar dentro de si próprio, eu diria, porque eu vivi isso muito na minha longa existência já até aqui, porque muita gente já foi, não é? Amigos mais jovens que eu já deixaram este plano. Outros, né, têm bastante idade física, mas tenho certeza, né, que Deus reserva algo mais para todos nós. Nossa imortalidade, tenho certeza, né, como espíritos, como almas, como pessoas, como consciência, tem que ter um significado, eu creio que sim. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. O Teoria de Tudo volta amanhã com mais assuntos de seu interesse. Tchau, tchau. Um beijão a todos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio